Bem-vindas e bem-vindos, amigos do Mundo Náutica. Nós estamos aqui na 380 Solara Bowrider para mais um teste pelo canal. Eu sou Nicola Guettico e vou acompanhar vocês nesse teste, mostrando como esse barco navega, as características dele, toda a parte interna de conforto, de segurança. E vamos navegar aqui pelas águas do canal de Bertioga, do mar aqui em frente, vamos até o Indaiá e vamos passear um pouco com esse barco para conhecer melhor como ele se desenvolve na água. Estamos no posto de comando da Solara 380 Bowrider. São dois bancos, né, bastante anatômicos, até com uma pegada de banco automotivo, né, o que é bom, porque de fato você fica aí, às vezes, várias horas no posto de comando, tá? Então, o piloto tendo conforto, isso vai ajudar a que ele tenha mais atenção, a que ele possa fazer uma navegação mais segura. Um painel bastante completo, esse barco está motorizado com 6.2 gasolina, então a gente tem aqui todos os reloginhos, no caso da Mercury. Aqui a gente tem um painel de comando, né, onde as principais funções do barco podem ser acessadas: buzina, blower, o teto elétrico, que você pode optar aqui para deixar aberto ou fechado, luz de fundeio. Então os principais comandos estão aqui, facilmente acessáveis pelo piloto. Também aqui o guincho de âncora, o VHF, fundamental. Aqui desse lado a gente tem o controle do farol de busca e dos flaps. Esse barco aqui tem um conjunto de flaps elétricos, que hoje, inclusive, está se usando bem mais do que o hidráulico, pela funcionalidade dele ser mais simples e toda a parte de manutenção e tudo mais. Comando tipo DTS dos dois motores, né, com todos os comandos de trim, comandos básicos que ele tem que ter, bastante acessível, um comando bastante suave, né, o engate e desengate dele suave, aceleração também, então até quem está acostumado com comando mecânico tem que se acostumar com esse tipo de comando, que é um pouco mais leve. Detalhe interessante de segurança desse barco, né, que foi instalado, são duas chaves para extintores automáticos na casa de máquinas, né? Na verdade eles não são automáticos, você aciona manualmente, você poderia ter a opção totalmente automática, mas são de acionamento remoto. Isso é muito importante em termos de segurança, como a gente já sabe, você tendo algum problema, que a gente espera nunca ter a bordo, nesse sentido de fogo, abrir a casa de máquinas pode só piorar o problema. Então, tendo a possibilidade de acionar os extintores remotamente é fundamental em termos de segurança e pode evitar, inclusive, danos muito maiores. Tá? Aqui a gente pode acionar agora o teto elétrico, ou a gente está com ele aberto, né? Ele vai abrir e fechar no comando dos botões, e aí vai te dar uma capacidade de você navegar ou com um tempo um pouco pior, ou até se proteger do sol com mais segurança, com mais tranquilidade. E a vantagem em relação à capota, né, desse tipo de teto rígido, é que de fato você pode navegar com ele fechado. A capota, né, de lona você dificilmente conseguiria fazer isso, ou pelo menos com segurança, né? Não é recomendável que você navegue numa velocidade de cruzeiro com a capota de lona. Mas aqui nesse caso, então, a gente agora acabou de fechar o teto, veja, aqui tem uma sombra, o ambiente ficou bem agradável. Hoje a gente está com uns 31 graus aproximadamente aqui, mas a sensação dentro desse espaço, embora fechado lateralmente, é bastante boa, né? Inclusive porque o isolamento desse tipo de teto, em termos de calor, é muito melhor. Em relação ao posto de comando, a gente tem aqui uma visibilidade bastante boa nessa posição sentado, como eu estou agora, né? Eu prefiro, às vezes, pilotar de pé, né? Muita gente prefere, principalmente numa situação em que você tem que manobrar mais. Mas numa singradura um pouco mais longa, numa navegação de mais tempo, claro que você tem que ficar bem acomodado. E a visibilidade
que essa posição está me dando é bastante boa, né? A lateral aqui também toda envidraçada. Você tem uma opção de, ao invés desses dois bancos fixos individuais, ter um banco único, né? Inclusive com o assento rebatível, que vai ficar naquela posição mais elevada, tá? Mas aí, claro, vai ser uma opção de cada cliente, de cada consumidor. Voltando aqui um pouco para o painel, né? Uma coisa interessante é eles terem colocado essa parte fosca aqui na parte superior do painel. Isso é bom porque evita reflexo de luz no vidro. A bússola, claro, colocada bem nessa posição estratégica. Aqui a gente tem um GPS da Raymarine bem centralizado, com informação de velocidade, o mapa, a profundidade bem completo. Então dá para o piloto aqui, inclusive está bem no centro do painel, o que facilita muito para o piloto ver essas informações, que são informações básicas para a navegação. Lembrando também do conforto aqui do piloto e do copiloto, ou de quem estiver com eles, dois porta-copos, né? A gente, de fato, precisa, né, ter esse tipo de apoio, porque, novamente, você vai estar tomando uma água, alguma coisa, né, não vai poder ficar segurando com a mão. E o teto, agora que está fechado, a gente pode abrir ele facilmente, né? Ele é elétrico, acionamento elétrico, né? Tem um certo tempo para fazer essa abertura, mas nada que atrapalhe, né, em termos de navegação, né? E aí a gente passa até agora quase que uma configuração como se fosse de targa, né, com esse teto totalmente recolhido. Mas aí, de novo, é uma opção que cada usuário vai ter para esse barco. Vindo aqui um pouco para frente, a gente tem a passagem para a proa, né? Então a gente tem aqui essa porta, né, com esses dois trincos aqui, que vai permitir a passagem para a proa, e ela integra, vamos dizer, todo o para-brisa do barco aqui, essa parte frontal. Aqui é uma peça um pouco pesada, né? Eu acho que aqui caberia talvez um apoio de uma mola pneumática, né? Mas também nada que impeça o uso normal dela. Mas de fato ela está um pouquinho pesada, principalmente se você pensar em sendo acionado por uma pessoa com um pouco de dificuldade, tá? Mas em termos de segurança, as duas travas aí passam uma segurança bastante boa. Bom, a parte de estética, de iluminação, de ventilação, ok, mas é importante também que a gente tenha uma facilidade de comunicação do barco. Então, aqui essa janela aqui de correr, né, que a gente pode deixar ela fechada, mas precisando, nós vamos poder abrir, seja para poder inspecionar alguma coisa, seja para ajudar na ventilação e seja para facilitar a comunicação. Então, uma parte fundamental, né, em vidro, as duas peças, tá? Mas que tem um acionamento simples. Você coloca aqui, travou, né? E vai depois navegar tanto com ela aberta como fechada, sem nenhum problema. E agora nós estamos aqui na proa da 380 Bow Rider, que é um dos grandes diferenciais do barco em termos de projeto, em termos de uso. Vamos começar aqui pela parte mais ligada ao dia a dia, a atracação. A gente tem aqui paiol de âncora bem posicionado. Aqui a gente tem um guincho, né? Um bom espaço para corrente. Desse lado aqui, aliás, dos dois lados, os botões para acionamento de subida e descida da âncora, além dos que já estão no painel do barco. Farol de busca, bastante importante também, chegando à noite em algum lugar, para poder auxiliar em termos de visibilidade. E aqui embaixo a gente tem uma duchinha, que vai servir tanto para lavar a âncora, que às vezes ela vem cheia de lodo, alguma sujeira, tá? Mas principalmente para refrescar o pessoal que estiver aqui no solário. Que de fato aqui cabem 3 pessoas, mas cabe até mais do que elas, o solário é bastante amplo, com a vantagem, né, nesse projeto que dá o nome de Bow Rider para ela, ela permite, vamos dizer, uma situação mais segura para quem estiver aqui na frente. Então, mesmo uma navegação tranquila, claro, não, sem um mar muito agitado, é possível as pessoas ficarem aqui aproveitando a navegação, aproveitando o sol, o vento, a paisagem, porque ela está mais bem protegida em termos de lateral, né? Aqui também a gente tem um outro guarda-mancebo que vai ajudar bastante nisso. E também aí a gente tem um porta-copo aqui, né? Que também vai dar um pouco mais de conforto para o uso desse solário de proa. O acesso, muito fácil, o acesso realmente fiquei bastante bem impressionado com ele, tranquilo,
você pode passar por ele com segurança, sem precisar ficar se apertando, que é importante. Um guarda-mancebo aqui toda a volta, também para dar segurança. Lembrar que navegar é uma delícia, mas antes de mais nada tem que ser com segurança. Então todos esses itens são importantes e fazem a diferença na hora da sua navegação. E aqui a gente vai para a meia nau agora para ver essa parte interna do barco. Vamos ver agora o coração da Solara 380, que é a casa de máquinas. O acesso se dá aqui por essa passagem. Aqui a gente tem uma mola pneumática que já garante a porta aberta. E o acesso é bastante tranquilo, inclusive com uma escadinha de inox aqui, que vai facilitar muito a gente entrar e sair. E toda a parte de manutenção parece um espaço bastante amplo, que nós vamos ver daqui a pouco. Estamos agora aqui no coração, né, da 380 Bull Rider. Um lugar bastante amplo, essa casa de máquinas, dá para a gente trabalhar aqui com uma certa tranquilidade. Então a gente vê a motorização, que são dois 6.2, 300 HP cada um. Gerador, que vai permitir aí alimentar toda a parte elétrica do barco. Aqui atrás de mim nós temos 5 baterias que vão alimentar tanto os motores de arranque como o próprio gerador. E do outro lado a gente vai encontrar carregador de bateria, inversor e o painel elétrico. Então uma distribuição muito boa, achei bastante organizado isso, com um espaço bom. Às vezes a gente, na parte de casa de máquinas, tem alguns certos problemas. É claro que a gente não fica aqui, mas o acesso ao técnico, né, a quem vai fazer a manutenção e a limpeza sendo melhor, facilita muito e garante, né, que todos os equipamentos vão funcionar bem no barco. Aqui o tanquinho de diesel do gerador, né, e atrás de novo o nosso tanque de combustível para poder aí garantir a autonomia do barco com um tanque de 450 litros, o que dá uma autonomia bastante boa. Bom, agora vamos lá para baixo ver como é que é a cabine da Solara 380 Bull Rider, o que ela tem para nos oferecer na parte interna. Estamos aqui na cabine de proa da 380 Bull Rider. O acesso é um acesso bastante tranquilo, logo na entrada a gente tem mais ou menos 1,80 m de pé direito. Aqui, mais na proa, onde a gente tem esses dois sofás laterais, o pé direito é mais baixo, mas é um compromisso que a gente tem que assumir na medida em que está se usando a proa ali para fazer o solar. Aqui acomoda bem para pernoite de 2 pessoas, uma mesinha de apoio, que pode também ser uma área de convivência, com pessoas sentadas, certamente a gente poderia colocar 3 de cada lado aí, sem muito problema. Mais desse lado aqui de boreste, porque do lado de bombordo tem aqui essa pequena entrada, né, onde passa o corredor que dá acesso à proa. Mas de qualquer maneira é um espaço que dá para usar bastante bem, seja para o pernoite, seja também para uma convivência aqui dentro da cabine, porque, sei lá, pode ser uma noite ou pode estar chovendo. Em suma, quando você quer usar a sua cabine para fazer toda a parte de convivência do barco. Aqui ainda nesse espaço a gente vai encontrar um frigobar, aqui do lado de bombordo, frigobar normal, de 120 litros, né? Uma geladeira comum, mas que pode aí armazenar uma boa quantidade de alimento, de bebida. E lembrando, né, que a gente tem o gerador no barco, então a gente pode utilizar aí equipamentos 110, 220 sem muito problema, como é o caso do próprio micro-ondas que a gente encontra aqui. Um micro-ondas no barco dá uma boa praticidade, né? Porque você pode tanto trazer os alimentos congelados, e hoje a gente tem uma opção muito grande, né, de alimentos congelados de qualidade, e que o preparo no micro-ondas fica muito fácil, muito prático, né? E, inclusive seguro, né? Para você não estar pensando em um aquecimento com gás ou qualquer outra coisa que possa colocar algum tipo de risco na operação. Embaixo, um armário, não muito grande, mas que pode acomodar prato, talher, copo e, de novo, uma posição estratégica interessante para que possa ser usado aqui nessa região, tanto com o frigobar como com o micro-ondas e com a mesa da cabine de proa, né, que está bem aqui do lado para a gente poder utilizar.
E do lado aqui de Bomboreste, a gente vai ter o banheiro, né? Esse barco tem um banheiro, mas é um banheiro, vamos ver, em termos de amplitude, o que a gente acha. Olha, de novo, deve ter em torno de 1,80 m de pé direito, vaso sanitário normal, com água, com bombeamento elétrico. Aqui, pia, um armáriozinho lateral. Aqui a gente tem também, atrás do espelho, mais um armário para guardar toalha, para guardar utensílios, escova, aquelas coisas todas que são naturais a gente tem no banheiro. E uma coisa legal aqui é que a gente tem um box fechado, né? Então isso facilita também o uso, né? Aqui um pequeno estrado de teca no fundo, água quente e fria, né? Esse barco conta com um boiler, né? Que está lá na casa de máquinas, e a ducha, né? O que de novo dá uma possibilidade de uso, de pernoite no barco, de uso por mais tempo, bastante interessante. Agora vamos lá para a cabine de meia nau, né? Onde é a cabine principal do barco. Agora na cabine de meia nau, essa é a cabine principal com uma cama bastante ampla. A priori ela é para 2 pessoas, então esse barco para pernoite está especificado como 4 pessoas. Mas aqui, certamente um casal com 2 filhos dorme bastante bem, né? O espaço é amplo, diria, o pé direito de fato é baixo, né? Por conta da configuração do barco, então a gente tem que entrar agachado. Mas também é uma situação esperada pelo tamanho do barco, né? Ter alguma dificuldade maior aqui na cabine de meia nau. Desse lado a gente tem uma boa janela, também com uma ventilação aqui que pode ser aberta. 2 tomadas elétricas aqui nessa região, tá? Do lado de bombordo, aqui da cabine de meia nau, a gente tem esse baú bem amplo para guardar bastante coisa, seja uma roupa de cama, seja material de salvadagem, né? Então, de novo, um aproveitamento bom desse espaço. Uma TV, né, para quem estiver utilizando aqui essa cabine, seja no pernoite ou seja durante o dia. E desse lado a gente tem um armário, mais um armário, né? Que também vai permitir aqui, tem até um cabideiro, né? Então a gente pode já até fazer uma colocação mais organizada das roupas, do vestuário que está sendo levado, o que de novo permite o uso mais prático e tranquilo do barco, né? Eu falei, repetindo de novo, né? O barco, as coisas têm que estar todas organizadas, então quanto mais espaços para organização esse barco tiver, melhor vai ser para a utilização dele. Aqui na região de meia nau, né, do lado de boreste do barco, a gente tem um quadro também de luz, né, para controles básicos. Então, seja aqui a parte de inversor, gerador, parte de fusíveis, disjuntores. Então, com acesso também bastante bom, bastante tranquilo, que é importante, né? A gente tem aquele quadro mais primário ali na casa de máquinas, mas é importante ter isso com acesso simples para você poder usar o dia a dia. Inclusive aqui uma tomadinha USB, que hoje em dia é fundamental em qualquer barco, né? Com a quantidade de equipamentos que a gente usa USB. Bom, chegamos agora aqui na plataforma de popa, esse espaço tão valorizado dos barcos hoje em dia. E aqui a gente tem uma plataforma de popa bastante ampla, mais de 3 metros de largura, com 2 aproximadamente de comprimento. Então aqui você pode alojar facilmente 4, 5 pessoas com conforto. E aqui, claro, né, uma outra preferência nacional, que é o espaço gourmet. Então esse espaço gourmet também bastante amplo. A gente vê aqui, no caso desse barco, uma churrasqueira a carvão, poderia ser elétrica como opcional, mas tem alguns que até preferem o carvão mesmo, até pelo gosto que vai dar no assado e tudo mais. 2 porta-copos, bastante bem posicionados, até porque o churrasqueiro também tem que ter um bom conforto aí para poder desempenhar a sua parte gastronômica. Aqui, uma pia, que é fundamental para que a gente possa aí lavar os utensílios à mão. Um detalhe bem interessante aqui, que a Solar incluiu, que foi esse trilho magnético, 2 trilhos magnéticos, para poder colocar os utensílios, faca, garfo, o que for, tá? Espátula, então isso ajuda bastante no dia a dia da operação aqui do Espaço Gourmet e também na organização e na segurança. Uma tábua de apoio e embaixo dessa tábua o que a gente encontra é uma geleira bastante grande, né, que também certamente ajuda muito aqui para você poder utilizar esse espaço. Embaixo o que a gente vai ter é também um armário bem amplo,
e que também é uma boa ideia para aproveitar esse espaço que seria morto embaixo da churrasqueira e da pia, tá? Claro, não poderia ser diferente ter uma escada para acesso com 4 degraus, retrátil, bastante boa, num lugar prático, seguro, com 2 pega-mãos aqui, importantes também para facilitar a segurança do embarque e desembarque. O que a Solara também mudou nesse projeto é que ao invés dos banquinhos tradicionais de madeira que ficavam aqui, agora o barco vem com 2 cadeiras dobráveis, desse tipo, aquele estilo diretor de cinema, né, que te dá de fato um conforto bastante bom para você poder curtir a paisagem, curtir um drink, né, conversar com os amigos, né, de uma forma assim bastante tranquila e confortável. Vindo aqui mais agora para a parte de atracação, 2 cunhos, um bombordo, um boreste. Esse bombordo, a gente está vendo aqui, bastante bem dimensionado do tamanho do barco, passando bastante segurança, que é fundamental para a gente quando vai fazer a atracação do barco, seja num pier, seja para fazer uma atracação de contrabordo, né? Então, fundamental isso. Do outro lado, claro, a gente tem o cunho de boreste, né? E a gente passando aqui para trás, a gente já encontra uma outra inovação bastante interessante, que é o deck extensível. Então, dos 2 lados, a gente tem 2 plataformas com acionamento hidráulico que vão ampliar ainda mais o tamanho desse deck. Praticamente mais ou menos 1 metro ele se projeta para fora do barco, tem 1 metro e talvez 20 de largura, mas uma área bastante grande que certamente pode deixar mais uma pessoa ou 2 aí, aproveitando para curtir o passeio, o visual. Claro que você não vai usar esse deck com o barco em movimento, só quando ele estiver fundeado, né? Mas de qualquer maneira amplia ainda mais o uso da popa do barco em termos de lazer. O acionamento é muito simples, tem uma trava de segurança que a gente libera e aí a gente já aciona a abertura dele e você vai ganhar quase mais 1 metro quadrado, pelo menos de cada lado, para poder aproveitar esse espaço todo de convivência, né, com a família, com os amigos, além do que dá um charme especial para o barco, né, essa possibilidade desse deck estar sendo lançado aí como uma plataforma em cima da água. E mais um item de conforto bem legal aqui na plataforma de popa é esse stow bag, que é retrátil, né, ele pode vir na opção manual ou elétrico, é um opcional do barco, mas que dá aqui uma sombrinha bem gostosa para quem vai ficar aqui no espaço gourmet, aqui na churrasqueira também, dá um conforto a mais e dá um visual muito bonito, né? Esteticamente ele fica muito legal, até a iluminação fica mais suave aqui com o stow bag funcionando. Nesse costado aqui de bombordo, a gente tem as tomadas para diesel, para o gerador, e de gasolina para o motor. Elas estão próximas e são muito parecidas, né? Eu gostaria que elas fossem um pouquinho mais afastadas, porque pode haver uma confusão de combustível que seria seriamente um problema depois para o barco. Ou colocar o diesel no tanque de gasolina, ou colocar a gasolina no diesel, tá? Então aí como sugestão aí para a Solara, talvez espaçar isso um pouco mais, diferenciar mais um bocal do outro, para que não haja risco, né, de um abastecimento de alguma troca, tá? E o abastecimento de água fica no outro costado, no costado de boreste, já bem afastado, que garante que certamente não vai haver confusão. Então, como sugestão, acho que aqui espaçar um pouquinho mais, ou inclusive usar uma forma diferente de abastecimento aqui de gasolina e diesel seria interessante. E agora nós estamos aqui no convés principal da Solara 380 e ela passa para a gente a sensação de uma amplitude bastante grande, que não é só sensação, porque de fato a Solara conseguiu ganhar um espaço, né, na boca, aqui na largura do barco, eliminando a passagem lateral para a proa, como ela fez a passagem lateral ali para chegar na parte da frente. E principalmente lembrar que nós estamos num clima quente, né, onde
ter muita iluminação, ter arejamento do local, né? Ser bem arejado, tudo isso faz diferença para o conforto. Claro que você pode até optar por colocar um ar-condicionado nessa parte superior, né? É possível fazer o fechamento com lona aqui e ter uma saída de ar-condicionado no barco. Mas, na verdade, você navegando no dia a dia para o uso do barco, você não vai ficar usando o ar-condicionado nessa situação. A gente usa mais quando vai dormir, né, numa situação mais, vamos dizer, do barco atracado. Então, ter uma área bastante ampla, bastante envidraçada e bem arejada é fundamental. Então, a gente começa aqui olhando, primeiro, essa mesa, que é uma mesa fixa, embora ela tenha aqui embaixo uma regulagem que permite com que ela vá mais para a meia nau, aqui mais para o eixo do barco, ou recue um pouco para poder dar algumas opções aqui de layout, né? A mesa, ela tem uma parte dobrável e aqui aparece já um pega-mão, que também é bem interessante em termos de segurança, 2 porta-copos fixos e um sofá em L bastante amplo e confortável. Você senta bastante bem. Eu costumo dizer o seguinte, o conforto na navegação vai só além do item conforto, vai mais longe do que isso. Porque é importante que as pessoas sejam seguras, né? O barco vai estar navegando, ele vai balançar, ele vai pegar marolas, tá certo? Então, ter conforto e segurança, isso para o seu passageiro é uma coisa fundamental. E também para que ele possa ficar aqui 1 hora, 1h30, depende do tamanho da sua navegação, sem precisar se locomover, sem se sentir incomodado. Então, eu gostei bastante desse sofá, em termos de ergonomia, né? Cabem aí 4 pessoas, talvez até 5. Confortavelmente e, como eu falei, mais importante, seguras, né? Ali atrás a gente pode ver o outro sofá, que já está mais perto da plataforma de popa, também facilmente acomoda 3, 4 pessoas, talvez até 5, né? Dependendo aí da situação. Claro que se for um passeio de mais tempo, que demore mais, você não vai, né, colocar tanta gente ali, vai ficar desconfortável. Mas de qualquer maneira, 4 pessoas vão muito bem naquele sofá ali da popa. Outro bom aproveitamento aqui na Solara é a parte de baixo dos bancos. Embaixo de cada um dos estofados você encontra um paiol bastante grande, né, que dá a possibilidade de guardar bastante coisa do barco. Aqui na popa, mais um banco com um paiol bastante grande aqui embaixo, que a gente pode também aproveitar, bom para guardar agora material molhado, né, espaguete, boia, brinquedos que foram usados, até porque ele já tem uma saidinha de água e já fica bem próximo da plataforma de popa. E esse conjunto todo libera um novo acesso para a casa de máquinas, tá? Então, se a gente levantar aqui o espaço gourmet como um todo, você tem um acesso de novo para a parte dos motores. Aqui talvez precisasse regular um pouquinho melhor essas molas pneumáticas, elas estão um pouco fortes demais, então ele sobe de uma vez só depois que ele passa da metade. E na volta, também sempre tomar muito cuidado com os pés na hora de abaixar esse banco. Do lado de bombordo aqui do Convés, vamos começar falando primeiro desse pega-mão, né, que pega todo esse espaço aqui, importante para a segurança, para a locomoção do barco, né, seja com ele fundeado, seja com ele navegando. E aqui a gente tem uma segunda cozinha, a gente pode dizer assim, né, que vai, inclusive, se integrar com aquele espaço gourmet da popa. Então, novamente, uma pia, aqui um fogão elétrico, é bastante prático, esse barco, lembrando, tem gerador, então isso facilita muito a utilização e em termos de segurança, né? Aqui embaixo 2 armários bastante grandes, que você pode guardar utensílios, pode guardar materiais em geral do barco. E lembrando o seguinte, também é importante você ter muito espaço de armazenamento para as próprias coisas que o seu convidado vai trazer, que o tripulante vai trazer, né? Então a mochila, um sapato, tudo isso tem que ter o seu espaço correto para ser colocado. Então o barco tendo esses espaços planejados é um diferencial importante para ele. Aqui nós temos uma outra geleira, também aqui de apoio, bastante grande. Eu diria aí que facilmente aí cabe uns 30, 40 litros aqui. E aqui é um opcional, mas que certamente vai fazer muita gente desejar ter, é a chopeira, né? Então aqui embaixo já tem um sisteminha de serpentina, onde você pode colocar o barril de chope, a serpentina, o gás e servir chope aí no seu passeio.
com seus amigos. Claro, não quem estiver pilotando o barco, esse aí vai ter que ficar para uma próxima vez, mas todos os outros convidados podem curtir aí um chopp gelado em alto mar, eu não diria, mas fundeado aqui nessa região tão bonita que é a região aqui de Santos, Bertioga, Ilhabela, onde a gente navega. Nós estamos então agora navegando aqui ao largo de Bertioga com a Solara 380 Bull Rider, 6 passageiros a bordo, 200 litros de água, 100 litros de combustível. O barco tem se mostrado bastante tranquilo em termos de marola, a gente está com o mar bastante baixo, as marolas estão na faixa de meio a 1 metro, a curva que ele faz é bastante segura, inclina um pouco, mas é bastante segura. Claro que você pode compensar um pouquinho com os flaps também. E ele está entrando no planeio em torno dos 4.000 giros, né? Sem usar flap. Estou trabalhando com o barco flat, sem nenhum tipo de auxílio do flat. Então a gente está chegando nos 4.000 giros agora. Ele está em 15 nós mais ou menos. Está entrando no planeio agora, tá? Depois dá pra gente reduzir um pouquinho, manter um planeio tranquilo aí a 20 e poucos nós e com uma situação mais econômica. Importante também notar que o comando aqui para o ser eletrônico, ele é bastante leve, tá? Então, de novo, na navegação, evitar ficar muito com a mão aqui em cima dos manches, para que numa oscilação maior, numa vaga, né, numa marola, você acabe alterando a aceleração, isso pode inclusive ser perigoso, tá? Mas é uma questão tranquila de se acostumar com ele. Painel de comando aqui bastante completo. Aqui a gente tem toda a botoeira para acionar os principais sistemas do barco. Aí uma coisa que talvez pudesse ser avaliado é que esses botões são de inox, o que é muito bom, mas esquentam muito sob o sol, se você estiver andando inclusive com o teto aberto. Então depois eles chegam numa temperatura que para manusear fica um pouquinho difícil. Então, como sugestão aí para a Solara, talvez usar uma chave plástica, com algum tipo de plástico em cima, alguma cobertura. Embora esteticamente esses botões estejam bastante bons, mas eles sofrem muito por causa do calor, inclusive pelo painel ser todo escuro. Eu estava procurando, achei as tomadinhas USB aqui embaixo, 2 tomadas, o que é uma coisa boa, né? Hoje em dia a gente usa direto para vários equipamentos. Talvez o que pudesse ter um suporte também um pouco mais específico para o celular, né? Hoje em dia praticamente todo mundo vai querer usar o celular, vai até se comunicar por ele, você não vai deixar no bolso, né? Então se tiver aqui um nicho específico para o celular, acho que também vai ser um ganho bastante bom aqui para toda a ergonomia do painel. Mas de resto as coisas estão bastante bem distribuídas e bem à mão do piloto. Bom, vamos testar agora a aceleração de 0 a 20 nós aí, quanto tempo a Solara 380 Bull Rider faz. Vamos lá, atenção, já! Ok, então vamos fazer o teste de novo de aceleração de 0 a 20 nós aqui. Atenção, todo mundo pronto? Já vai! Teste de aceleração de 0 a 20 nós. Então a Solara desempenhou aqui em 10,3 segundos. Em 2 passadas fizemos
frente em um sentido e depois em outro para evitar efeito de corrente, efeito de vento. Esse já é o valor médio da aceleração de 0 a 20 km. Mais um ponto de melhoria no barco, está faltando um lavador do para-brisa, né? Então a gente tomou alguns espirros de água salgada, a água evaporou, ficou o sal, e aí começa a atrapalhar um pouco a visibilidade. É uma coisa simples, né? Nada que comprometa o barco, mas fica aí como uma sugestão também incorporar alguns, né, bicos para poder lavar o para-brisa, que é um para-brisa grande, para evitar exatamente esse problema da água salgada. Então, 5.000 RPM, na verdade 4.500 no digital, 5.000 no relógio analógico. Nós temos aí 32 nós de velocidade, 97 litros por hora em cada motor. Bem, pessoal, finalizando mais um teste aí do canal Náutica. Estamos aqui fim de tarde no canal de Bertioga, voltando para a Marina, um dia super bonito, e um teste da 380, Solara 380 Bull Rider, um barco com uma proposta interessante de aproveitamento interno, muito bom, tanto na proa como aqui na meia nau, salão, a parte de plataforma de popa, com esse sistema atualmente que está sendo bastante usado, que é do deck extensível, né? Uma ampliação da plataforma de popa. Em termos de navegabilidade, foi um barco que andou bem, a gente pegou um mar tranquilo, com marolas na faixa de meio metro a 1 metro, sem problema, cruzou bem, cortou bem as ondas. Nas curvas também deu segurança, não saiu muito de lado, deu para sentir bastante segurança nele. Tem, claro, alguns pontos de melhoria, como qualquer projeto, né, que a gente citou, e que eu tenho certeza que a Solara vai avaliar e, de repente, implementar nos novos barcos, mas, de qualquer maneira, coisas muito pequenas. No geral, o barco teve um desempenho bastante satisfatório. E fique conosco até um próximo teste. Bons ventos a todos!